Então, irmãos, vamos abrir os nossos catecismos na pergunta de número 53. Hoje nós vamos tratar, no domingo de número 20, a respeito da pneumatologia. Seria o estudo do Espírito, o estudo do Espírito Santo. Pergunta de número 53. Eu vou convidar os irmãos para que possamos ler todos juntos, tanto a pergunta quanto a resposta. Pergunta de número 53. O que diz a pergunta? Perfeito. O que nós cremos a respeito da pessoa do Espírito Santo? Então, a resposta... Perfeito. Esse ponto de número 4 da resposta, a quarta grande afirmação, em algumas versões, vai dizer o seguinte: ele é o meu consolo, ou ele me consola. Isso já faz luz ao texto de João 14. E é curioso que a primeira pergunta do catecismo, ele vai falar justamente a respeito do nosso consolo. Então, ele vai dizer o seguinte: o nosso consolo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, de acordo com algumas versões, o Espírito Santo também é o nosso consolo. Falando a respeito da pneumatologia, provavelmente o texto que ilustra melhor, ao meu ver, seria o de João 3. O texto de João 3 vai falar a respeito do Espírito e vai dizer que o vento sopra para onde quer. Essa palavrinha vento, no grego, vem do termo pneuma, e esse pneuma é utilizado normalmente para o Espírito. É curioso, mas é uma palavra que nós normalmente utilizamos e não percebemos. Quando nós olhamos para um ônibus, e quando o ônibus vai parar e as portas do ônibus abrem, ele faz um barulhinho, né? Qual que é o barulhinho? Um barulhinho de ar. E aquilo, para os irmãos que buscam entender a respeito daquele mecanismo, é um mecanismo pneumático, ou seja, é um mecanismo que funciona com o ar. Da mesma forma, a palavra pneu que nós utilizamos nos nossos carros, os nossos pneus, eles utilizam do ar. Então, o termo pneumatologia seria o estudo do Espírito Santo. O Espírito também, principalmente em João 3, eu percebo que ele é utilizado como ar. Nós vemos o verso 8. A grande afirmação, a primeira grande afirmação que nós vamos estudar aqui hoje seria essa. Primeiro, eu creio que ele é verdadeiro e eterno Deus com o Pai e com o Filho. No domingo de número 8, eu percebo que nós já meditamos um pouco a respeito do ser da Trindade. O irmão Luan teve a oportunidade de nos dar uma aula excelente a respeito desse termo, desse texto e dessa pergunta. E na quinta-feira eu tive a oportunidade de complementar a aula do irmão Luan no domingo de número 8, onde foi falado a respeito dos argumentos que nós utilizamos para enfatizar a doutrina da Trindade. Aqui nós vemos algo relacionado ao Espírito Santo mesmo. No primeiro momento, nós estudamos a parte do catecismo que vai falar do credo apostólico, falamos da pessoa do Pai, falamos da pessoa do Filho e agora nós estamos entrando no assunto da pessoa do Espírito Santo. Eu gostei muito da referência que o Zacarias ele deu para falar do Espírito Santo e enfatizar que ele é eterno com o Filho e também eterno com o Pai. Quando nós olhamos para as referências mais próximas das pessoas da Trindade, normalmente elas vão nos rememorar a criação.
E então nós observamos essa referência, se encontra em Gênesis 1, no versículo 2. O que diz? Gênesis 1, no versículo de número 2. Vou ler o versículo 1 também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2. E a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus aqui seria uma referência ao Espírito Santo. No momento mais primário da criação, o Espírito Santo ele estava transformando todo aquele caos em ordem. Nós observamos também a releitura da criação, que faz menção ao texto de Gênesis 1:1, quando nós olhamos para João 1, no capítulo 1, e nós vemos a respeito do Filho, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, na criação, além da pessoa do Pai, havia tanto a pessoa do Filho, como também a pessoa do Espírito. Nós podemos mencionar rapidamente o versículo 26 do mesmo capítulo 1. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e todo réptil que se move sobre a terra. Nós observamos também a pluralidade no ser de Deus, a pluralidade de pessoas no ser de Deus. Um outro texto que vai falar a respeito disso, verso 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Nós observamos também, além desse texto que eu já mencionei, outros textos mais claros que falam a respeito da divindade do Espírito Santo. Nós olhamos para o caso de Ananias e Safira. Então, podemos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 do livro de Atos. Vai falar que um certo homem chamado Ananias, com Safira, a sua mulher, eles venderam uma propriedade e, de acordo com o contexto, nós observamos que eles disseram ter depositado o valor total dessa propriedade e disseram eles que entregaram esse valor. Então, Pedro, conhecendo ao seu coração, foi revelado a Pedro, eles disseram o seguinte, verso 3 do capítulo 5. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós observamos que no versículo 3 do capítulo 5, Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no final do versículo 4, Pedro conclui algo. Não, você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Se mentir ao Espírito Santo não é mentir aos homens, e se não mentir aos homens é mentir a Deus, conforme nós observamos aqui, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Ananias, você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. E nós vemos no verso anterior, realmente, que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Então aqui há uma grande base para a nossa crença a respeito da doutrina da divindade do Espírito Santo. Nós observamos que mesmo na Bíblia Novo Mundo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, aqui não há qualquer alteração. Mesmo eles, na Bíblia deles, há luz suficiente para que nós possamos crer nas doutrinas que nós cremos. Por exemplo, a respeito da Trindade. Um outro texto que vai fazer referência também seria o texto clássico de Jeremias 31, no versículo 33. É um texto muito
muito referenciado, nós observamos que diz o seguinte: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perguntamos então, podemos fazer esse exercício e perguntar a qualquer desses seguidores dos Testemunhos de Jeová: quem diz isso? Eles prontamente vão dizer o seguinte: Jeová. Quando nós olhamos, então, uma referência cruzada, seria o texto de Hebreus 10, no versículo 15 e também no versículo 16, nós vamos entender algo bem relevante. Diz assim: e também o Espírito Santo não testifica, porque depois de haver dito, e então ele vai dar a referência. Esta é a aliança que farei com deles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Isso daqui é uma referência ao final do verso 34 do capítulo 31 de Jeremias. Então, nós observamos, de acordo com o versículo 15, que o Espírito Santo nos testifica, porque ele mesmo disse no texto de Jeremias. Então, aqui há uma referência ao Senhor no primeiro momento, ao Senhor que normalmente é interpretado como a pessoa do Pai, e aqui também há uma referência ao nosso Senhor Espírito Santo. Um outro texto que eu me recordo seria o texto de Isaías no capítulo 6, versos 9 e verso 10 também. Vai dizer o seguinte: então disse ele, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Nós vemos, de acordo com esse contexto, Isaías é escolhido e consagrado como profeta. Ele então recebeu uma visão da parte do Senhor. E então ele recebe essa orientação para que ele pregasse. E o povo, como um desdobramento do seu coração tolo, coração imundo, não entenderia, não aceitaria a mensagem de Isaías. E nós vemos que o Senhor disse a Isaías. Nós vemos também uma referência cruzada no capítulo 11, verso 35, onde esse texto vai ser utilizado para falar a respeito da pessoa do Filho. E nós vemos também agora, dando ênfase ao Espírito Santo, Atos no capítulo 28, versos 25 a 28. O apóstolo Paulo estava a caminho de Roma, e então nós percebemos o seguinte: e como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo: Paulo, esta palavra, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Então, de acordo com o final do versículo 25, o texto que no primeiro momento remetia ao Senhor, o tetragrama sagrado, aquelas 4 letrinhas que fazem referência ao ser de Deus e que não eram mencionadas pelos judeus. Essas 4 letrinhas fazem aqui referência ao Espírito Santo, porque conforme diz o final do versículo 25, bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. E então há aqui uma referência ao capítulo 6, verso 9 do livro de Isaías. Um outro texto que eu acho que é até mais simples de entender, que fala também a respeito
divindade do Espírito Santo seria o texto de 1 João, perdão, no capítulo 5, verso 7. Esse é um texto que, dependendo da Bíblia, ele foi muito alterado, né? Inclusive, na tradução Novo Mundo não há esse capítulo. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E aqui, então, irmãos, há uma referência à Trindade. E, de acordo com esse texto, da nossa parte, ou mesmo, quem sabe, da parte dos outros, não deveria haver qualquer tipo de resistência em aceitar a doutrina. Dizem eles, por mais que hajam algumas referências nas Escrituras, eu não entendo, e por conta disso eu não creio. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles dizem que não entendem e por conta disso eles não creem. Um ponto que eu acho bem relevante seria destacar algumas características que nós vemos a respeito do ser de Deus agora, então, na pessoa do Espírito Santo. Podemos falar a respeito da onisciência, e eu posso citar aqui o texto de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 10. Se os irmãos tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem levantar suas mãos, por favor. Irmão Henrique? Antes de você passar para essa próxima parte, Ok. é importante lembrar que no meio comum, quando nós lemos no Antigo Testamento, você estava, por exemplo, citando o diagrama sagrado, Aham. no meio comum, nós temos certas referências a respeito de Deus, certos nomes como Adonai, ou Yahvé, Aham. o Senhor falou, e nós remetemos à figura do Pai. É verdade. Nós vemos Adonai disse isso, nós pensamos que é o Pai dizendo, É verdade. ou Jeová, Uhum. então nós temos que educar nossa mente Uhum. para sempre que nós lemos que Deus está falando no Antigo Testamento, Aham. através desses nomes que, enfim, nos quais ele ia chamar, Adonai, Jeová, é sempre a Trindade falando, o Filho, a figura do Filho, do Espírito Santo, e obviamente os pais estão ali, né? Excelente, realmente. Conforme, por exemplo, esse capítulo 6, versos 9 e 10 de Isaías, realmente, só relembrando os irmãos, até Isaías 6, 9 e 10, João 11, 35, vai falar do Filho, a respeito desse mesmo texto, uma referência cruzada desse texto, e Atos 28, versos 25 a 28, o mesmo texto vai referenciar o Espírito Santo. Então, nós observamos realmente que quando nós lemos o Antigo Testamento, principalmente, o tetragrama sagrado, ele faz uma referência às três pessoas da Trindade. Nós não devemos bater o martelo e decretar que simplesmente está falando do Pai. Justamente porque existem aplicações no Novo Testamento, os autores bíblicos fazem essas aplicações e dão referência a outras pessoas da Trindade. A respeito da onisciência, nós vemos o versículo 10 do capítulo 2, onde diz o seguinte: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então vai dizer o seguinte, verso 11: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, nós observamos que o Espírito Santo, de acordo com esses versículos, ele sonda, ele penetra todas as coisas. A profundeza de Deus não é apagada do Espírito Santo, porque ele mesmo, muito obrigado, ele penetra as coisas de Deus. Os homens que são limitados, que são finitos, eles sabem das coisas de homens. Mas o Espírito Santo, que é o ser de Deus, nele habita corporalmente. Corporalmente é dado, esse termo é mencionado no texto de Colossenses 2,9 para falar do Filho, mas no Espírito Santo, no ser do Espírito Santo, habita toda a plenitude da divindade também. E aqui nós vemos uma referência à onisciência do Espírito Santo. Agora, a onipotência é um texto muito clássico, é o Salmo 139, nos versículos de número 7 e versículo também de número 8. Salmo 139 é o salmo da
onisciência, né? E diz assim a palavra de Deus: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então, aqui é uma referência ao espírito e o fato dele ser onipresente. Falei onipotência, provavelmente, é onipresença. Agora, a respeito da onipotência, tem um texto que nós podemos mencionar, que seria o texto de Lucas, no capítulo 1, no versículo de número 35. É um texto que vai nos mostrar o cântico de Maria, não é? Ok. O verso 35 vai dizer o seguinte, é anterior ao cântico. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós observamos que descerá o poder do Altíssimo, e quem virá para usar desse poder do Altíssimo? Seria o Espírito Santo. Descerá o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo detém o poder do Altíssimo. Por quê? Porque ele é onipotente. Um ponto importante que eu gostaria de destacar aqui também, a respeito dessa primeira afirmação da resposta do catecismo, seria a pergunta de número 53, seria a pessoa do Espírito Santo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, quando eles vão falar sobre o Espírito Santo, eles acreditam que é meramente uma força de Deus, uma força sem qualquer mente, sem qualquer razão, sem qualquer independência. Nós sabemos que são 3 pessoas que vivem uma comunhão, mas ao mesmo tempo essas pessoas, cada uma dessas pessoas tem poderes, e conforme nós cremos e estudamos a respeito da doutrina da providência, cada uma dessas 3 pessoas exercem tarefas na salvação do homem. Eu já mencionei o texto de João 8, João 3, no versículo 8, onde vai falar que o vento sopra para onde quer. Aqui, nós sabemos que é uma referência ao Espírito Santo. Posteriormente, o Senhor Jesus ele explicou a Nicodemos e mencionou que é o Espírito Santo, o vento. É o texto que, na minha opinião, ilustra melhor a pneumatologia, conforme eu disse no início. Nós vemos a respeito do Filho, João 5, no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer, uma referência à vontade do Senhor Jesus Cristo, do Filho. Nós observamos também, além desse versículo 8 do capítulo 3 de João, que o Espírito Santo tem vontade. Nós podemos utilizar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo de número 11. Também é um texto bem conhecido. Vai falar o seguinte, a palavra de Deus: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui há uma referência aos dons espirituais, e também é dito que o Espírito Santo opera todas essas coisas e ele reparte particularmente a cada um como ele quer, ou seja, o Espírito Santo tem vontade. Um outro ponto, o Espírito Santo tem mente. Nós podemos meditar então no versículo de número 27 do capítulo 8 de Romanos, onde diz o seguinte: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ou seja, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito, ele tem uma intenção, ele tem uma mente, ele tem uma vontade. Sentimento, não vamos entrar aqui nos pormenores desse versículo, mas Efésios 4, no versículo 30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados
para o dia da redenção. Nós observamos aqui, então, que se o Espírito Santo fosse basicamente uma força, ele não teria mente, ele não teria sentimento, vamos dizer assim, a ponto de se entristecer, e também não teria vontade. Além disso, nós podemos dar ênfase ao fato de o Espírito Santo testificar algo, e ele testifica a mensagem de Cristo. João 15, no versículo de número 26, diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós observamos também, de acordo com outros versos, que os apóstolos deveriam lembrar da mensagem de Cristo, porque o Espírito Santo testificaria, faria os apóstolos lembrarem de tudo aquilo que o próprio Messias havia dito. Também, um outro ponto, o Espírito Santo intercede por nós. Nós podemos ler isso, por exemplo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo de número 26, onde vai dizer o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu peguei alguns textos para enfatizar que o Espírito Santo não é meramente uma força, como dizem as doutrinas que não creem na divindade do Espírito Santo. Nós observamos que o Espírito Santo possui mente, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo possui uma vontade, ele é tanto onisciente, onipotente, onipresente. O Espírito Santo possui sentimentos, ele intercede em nosso favor e ele também testifica. Algum irmão teria algum comentário? Esse assunto já foi bastante tratado no domingo de número 8. Eu só estou relembrando os irmãos. Nós observamos que há uma promessa no Antigo Testamento que vai falar a respeito da vinda do Espírito Santo. Algo que é curioso é que os modalistas seriam uma heresia que diz que em determinados momentos da história o Pai vai se revelar de uma forma, em outros momentos o Filho vai se revelar de uma forma e o Espírito vai se revelar de uma forma. Segundo eles, o Pai não pode aparecer em conjunto com o Filho não pode aparecer em conjunto com o Espírito, e eles usam principalmente o texto de João 16 para falarem que, onde Jesus vai dizer o seguinte, eu me recordo que Jesus fala assim: eu irei e virá outro Consolador, e ele vai falar que ele não ficaria entre nós. Eles usam basicamente esse texto para dizerem que, segundo eles, de acordo com o período específico, Deus se manifesta de uma forma. Seria, vamos dizer assim, 3 máscaras, segundo eles interpretam, da pessoa de Deus. Para eles, ou Deus pode se manifestar como Pai, ou pode se manifestar como Filho, ou pode se manifestar como Espírito. Como então que nós poderíamos argumentar contra esse princípio? Nós podemos citar o texto de Mateus, no capítulo 3, onde vai falar a respeito do batismo de Cristo. Nós vemos ali uma referência ao texto de Isaías 40. E o Pai, ele diz o seguinte, também é dito no texto de Mateus 17, na Transfiguração: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos também no mesmo contexto o Filho sendo batizado, e nós vemos também o Espírito Santo aparecendo como forma de pomba. Então nós observamos que ali há 3 manifestações, a manifestação das 3 pessoas do ser de Deus, e esse texto já seria mais do que o suficiente para contra-argumentar os modalistas.
nós observamos a promessa, falando agora do segundo grande ponto do catecismo, vai dizer o seguinte: segundo, que ele foi dado também a mim, o Espírito Santo foi dado a nós. Nós observamos a promessa que fora feita por intermédio do profeta Joel. É um texto clássico. Vai falar no capítulo 2, o que vai dizer? Os irmãos poderiam ler, por favor? Joel, no capítulo 2, versos de número 16 e 17. Eu vou abrir uma referência cruzada. Algum irmão poderia ler, por favor? Seria o livro de Joel, no capítulo 2, versos 28 e 29. Quem achar, pode ler, por gentileza. Que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre servos e sobre servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Ok. Nós observamos também que o Messias, antes de ser morto, ser crucificado, ele também prometeu, ele também deu ênfase à doutrina do Espírito Santo e prometeu que ele viria também. Nós observamos no texto de João, no capítulo 14, versos 16 e 17, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Então vai dizer, verso 17, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então nós vemos o cumprimento da profecia de Joel no capítulo 2 de Atos. Nós observamos que a partir do versículo 15 ao versículo 18, há aqui o discurso do apóstolo Pedro. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. O contexto vai dizer que aquela geração recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eu acho curioso que naquele momento ocorreu o efeito inverso da Torre de Babel. Eles eram de diferentes nações. Na Torre de Babel, eles tinham uma comunicação, eles não tinham qualquer problema de comunicação, mas naquele momento em que eles tentaram construir uma torre que chegasse aos céus, eles falaram em outras línguas e nenhum deles entendeu ao outro. Aqui eu observo algo diferente. Por exemplo, no versículo 5 do capítulo 2 de Atos, diz o seguinte: em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, ou seja, todas as nações, pessoas com diferentes línguas. E o curioso é que, na descida do Espírito Santo, homens de diferentes línguas se entenderam um ao outro. E nós vemos o verso de número meia dúzia: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Então eles entendiam, apesar das suas nacionalidades distintas, eles entendiam um ao outro. E nós vemos aqui, a partir do verso 15, o seguinte: haviam muitos que interpretavam, que pensavam que estes homens que acabaram de receber o Espírito Santo estavam embriagados. Então, o apóstolo Pedro diz o seguinte: estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e aqui há então uma referência ao capítulo 2, no versículo 28 e 29, o texto que foi lido pela irmã Sara, perdão. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nós observamos que o Espírito Santo veio e o Senhor Jesus disse:
eu irei e deixarei com vocês outro consolador. Quando nós aprofundamos um pouco mais nessa palavra, é o termo clássico Paráclitos, que vai falar a respeito de alguém que advoga a nosso favor, alguém que nos fortalece nas nossas dores, alguém que nos consola nos nossos sofrimentos, alguém que em momentos difíceis testifica nos nossos corações que de fato nós somos filhos de Deus, alguém que nos santifica. Nós vamos ver alguns versículos que vão fazer referência a esse ensino. O Espírito Santo nos santifica e ele vai aplicar aquilo que Cristo sofreu e aquilo que Cristo foi exaltado, naquilo que ele foi gloriado, ele vai aplicar isso a nós. Já adiantando um pouco, nós vemos a morte e a ressurreição de Cristo, e nós vemos que há diversas referências paralelas que vão ligar tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo a diversos aspectos da nossa vida. Nós vemos a nossa santificação, onde a morte de Cristo vai fazer com que o nosso homem mortal seja mortificado, a nossa carne pecaminosa seja mortificada, seja pisoteada pelos pés de Cristo, e da mesma forma a ressurreição de Cristo vai fazer com que o novo homem, esse novo homem receba a ascensão de maneira a governar as nossas vidas. Por isso o cristão é santificado. Um outro ponto, a regeneração. Nós vemos então uma referência a Efésios no capítulo 2, onde vai nos dizer que nós somos vivificados pela ressurreição de Cristo. É muito curioso isso, porque da mesma forma que Cristo foi morto, nós estávamos mortos e nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera sobre os filhos da desobediência. Nós andávamos segundo os prazeres, os deleites da nossa carne. E Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ele nos vivificou juntamente com ele. A ressurreição de Cristo também, de acordo com esse versículo 4, versículo 5 do capítulo 2 de Efésios, vai indicar que, nós estudamos sobre isso também no domingo de número 17, a ressurreição de Cristo vai implicar também na nossa regeneração. Assim como Cristo ele ressuscitou, nos foi dada uma nova natureza, um novo homem, um homem esse que ama, que anda conforme o prazer da lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Também nós olhamos para as nossas fraquezas presentes e nós podemos lembrar que Cristo, ele sofreu, ele foi entregue à morte, em morte de cruz, mas que nós também não devemos nos esquecer que, ao terceiro dia, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. À semelhança de Cristo, nesse mundo nós haveremos de sofrer e de passar por tribulações. Nós devemos ter em mente que, apesar disso, apesar de toda a maldade que há no mundo, a começar nos nossos corações, no terceiro dia, à semelhança do Filho de Deus, nós haveremos de louvar eternamente, de glorificar o Rei da Glória. Esse mesmo capítulo 2 de Efésios vai falar que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nós observamos que, a semelhança do Filho, ele foi morto, e todos nós haveremos de passar pela morte, a morte física, mas ele ressuscitou, e todos nós haveremos também de ressuscitar com ele. Nós vemos a referência de Paulo no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde ele vai dizer o seguinte: se nós não cremos que Jesus Cristo de fato ressuscitou, nós somos os mais miseráveis dentre os homens, não há qualquer esperança para nós, nós podemos comer, nós podemos beber, por quê? Porque amanhã haveremos de morrer. Então, para todo aquele que crê, todo aquele que entendeu perfeitamente a morte e entendeu a ressurreição de Cristo, todos estes haverão de receber o benefício da ressurreição de Cristo. Todos estes
estarão com Cristo e farão parte da igreja triunfante. Então, nós vemos aqui, rapidamente, implicações bem relevantes da morte e da ressurreição de Cristo. E todas essas coisas são dadas, são aplicadas a nós, são executadas em nós através do Espírito Santo. A regeneração, a santificação, a glorificação são aplicadas no poder do Espírito Santo. E uma outra questão também, o Espírito Santo, ele nos confirma que nós somos pertencentes à igreja, nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos liga. Eu gosto muito do hino, que vai dizer que na força do Espírito Santo, nós, o que diz o hino? Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração ao Senhor. Eu acho muito bonita essa expressão, na força do Espírito Santo. É realmente. O Espírito Santo, mediante a aplicação do seu poder em nós, ele vai fazer com que nós sejamos considerados parte, sejamos corpo de Cristo Jesus. O Senhor, Pai, ele planeja, o Filho, ele executa e o Espírito aplica esses benefícios em nós. Outros pontos que eu posso destacar aqui, o tempo já está avançando bem, eu ainda pretendo falar dos outros pontos. 1 Coríntios 3, no versículo 16, vai dizer o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma outra referência seria o capítulo 6 do mesmo livro, no versículo de número 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, de acordo com esses textos, nós podemos dizer que nós somos morada do Espírito Santo. Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 16, vai dizer o seguinte, eu já mencionei esse texto: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também, somente para encerrar esse ponto de número 2, Gálatas, no capítulo 4, no versículo 6, é um texto clássico que vai falar sobre a doutrina da adoção. Podemos ler, versículo 5, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito. O que o Espírito clama? Abba, Pai. O que quer dizer? Paizinho ou papai. O Espírito Santo, ele nos impulsiona a clamar: Abba, Pai. Então, nós observamos que o Espírito Santo, ele tem uma ação extremamente importante na nossa salvação. Um outro ponto que eu já mencionei, já terminei mencionando, é que, de acordo com o ponto 3, a terceira grande afirmação, vai dizer que nós somos participantes de Cristo e de seus benefícios. De acordo com a resposta do ponto 3, vai dizer o seguinte: por uma fé verdadeira, ele me torna participante de Cristo e de todos os seus benefícios. Podemos ler alguns textos que falam sobre esses aspectos de modo individual, tanto arrependimento quanto fé, mas eu separei aqui textos que vão falar a respeito do Espírito Santo. Esse texto é bem conhecido dos irmãos. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós observamos o versículo 9, ele vai dizer o seguinte: do pecado porque não crê em mim. Esse do pecado porque não crê em mim implica no arrependimento. Então, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele de fato nos convence que nós somos devedores quanto ao pacto de obras e somos completamente incapazes de agradar a Deus. Sendo assim, é necessário que ele nos convença da justiça,
Se nós formos convencidos da justiça, nós entenderemos, verso 10 vai haver a explicação desse texto, teremos essa explicação da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E nós observamos que a justiça, a justificação para todo aquele que crê. Então, tanto o arrependimento, tanto a fé, nós podemos pegar outros textos, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse momento. Nós podemos entender que todas essas coisas vêm pelo Espírito Santo. Uma outra referência, regeneração, que eu já mencionei, Tito, no capítulo 3, no versículo de número 5, vai dizer o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, nós observamos que há uma referência também à regeneração que é dada pelo Espírito Santo. Eu já mencionei o texto de Efésios no capítulo 2. Podemos abrir também em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. É um texto que eu acho muito interessante, porque no versículo de número 11 e também no versículo de número 12 há uma referência aos ímpios, e aqui nos versículos 13 e 14 há um contraste. Qual seria esse contraste? Aqueles que são amados, aqueles que foram amados antes da fundação dos tempos, diz o seguinte: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e da verdade, para que o nosso Evangelho, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós podemos tirar desse versículo, nesse tema em específico? Que a santificação do Espírito, há uma santificação, a santificação que é dada pelo Espírito Santo. Um outro ponto seria a quarta afirmação. Eu estou correndo agora, mas se algum irmão tiver algum ponto particular, alguma dúvida ou mesmo algum comentário, pode levantar sua mão, por gentileza. Ok. A quarta afirmação vai dizer o seguinte: Ele me fortalece. O Espírito Santo nos fortalece. Eu já falei brevemente sobre esse ponto, mas eu posso ler alguns versículos que vão fazer luz sobre esse tema. João, no capítulo 14, nos versículos 16 e também no versículo de número 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Um ponto que eu acho muito relevante é esse para sempre. Há muitos que dizem que é possível ao cristão perder a salvação. Um texto que eu acho muito curioso, que uma vez, há muito tempo atrás, nos meus primórdios de calvinismo, um irmão citou para mim. É um irmão. Mas ele disse que era possível ao cristão perder a salvação. E ele citou o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Eu vou ler com os irmãos, somente para dar base aqui. O capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: não extingais o espírito. De acordo com a versão Nara, por exemplo, não apagueis o espírito. Porém, o texto, em momento algum, está querendo dizer que nós podemos, de fato, extinguir ou apagar o Espírito Santo de nós. Ele está dizendo que nós devemos buscar aquilo que é do Espírito para que o Espírito em nós não seja apagado, não no sentido
pleno, não no sentido total. Ele está dizendo que nós não devemos andar de modo indigno, andar sem alimentar a nossa viva esperança, sem alimentar a nossa vida com algo que é produtivo, para que o Espírito Santo não ande conosco de maneira a não nos santificar. Aí você me pergunta o seguinte: é capaz ao homem andar corretamente sem a ação do Espírito Santo? Eu digo que não. Mas nós devemos, da mesma forma, buscar andar, isso deve fazer parte dos nossos princípios, conforme o princípio da lei, de maneira a andar conforme aquilo que o Espírito Santo requer de nós, para que ele haja nas nossas vidas e para que nós não usemos de desculpas, para que nós não usemos da nossa vida de maneira vã, para que as ações do Espírito não sejam manifestadas através de nós. Seria você andar em Deus e a vontade do Espírito Santo fluir em você, em contraste com aquele que, sendo ele salvo, não busca andar conforme a vontade de Deus e, consequentemente, o Espírito Santo não flui. Nós não podemos ver desdobramentos, frutos dignos de arrependimento no seu andar, no seu agir. Então, nós podemos destacar mais uma vez o versículo de número 16 do capítulo 14 de João, onde ele vai dizer que o Espírito Santo andará conosco para sempre. Ele me fortalece porque, apesar de mim, ele disse que eu já estou considerado, à vista do Pai, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós vemos isso também no versículo 3 de Efésios 1 e também no versículo 6 de Efésios 2. Um outro texto, 2 Coríntios, nos versos 3 e também no verso de número 4. 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 3 e também no verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui também, pegando um gancho, nós estamos falando da consolação que vem do Espírito Santo, e um ponto que eu acho interessante é que vai falar que nós somos consolados por Deus. Se o Espírito Santo nos consola, e a Bíblia diz que nós somos consolados por Deus, se Ele é o Consolador, a Bíblia diz que nós somos consolados por Deus, e Ele é aquele que nos consola, logo, o Espírito Santo é Deus. E nós observamos que nas nossas tribulações há o consolo que vem do Espírito Santo. Além disso, Efésios, no capítulo 3, no versículo de número 16, vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, no nosso homem interior, segundo as riquezas da glória de Deus, nós somos fortalecidos pelo seu poder. E isso vem pelo Espírito Santo, conforme diz a afirmação 4 da pergunta de número 53 do Catecismo. Agora, somente finalizando, vai dizer o seguinte: a afirmação 5 vai falar que Ele fica comigo para sempre. Então, segundo a referência aqui, o Espírito Santo fica conosco para sempre. O texto que foi dado pelo autor do Catecismo foi o texto de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo de número 14, onde ele diz o seguinte: se pelo nome de Cristo
sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então nós observamos que aqueles que são de Deus, embora eles possam sofrer exteriormente, até mesmo interiormente, o Espírito Santo os consola. E eles, quanto a estes que são vituperados, são postos à vergonha, todos esses, eles já são glorificados, eles já, conforme nós vemos também no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Vai falar que aqueles que ele chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Ele diz tudo isso no passado, e isso vai nos mostrar que a história já foi escrita por Deus e vai mostrar que há uma corrente de ouro da salvação. Aquele que foi chamado, ele necessariamente será justificado. Nós sabemos que aquele que foi justificado, ele necessariamente também será santificado e, com uma consequência, ele também será glorificado. Todas essas obras pertencem ao Senhor, elas são aplicadas a nós no poder do Espírito Santo. Um outro texto também que vai falar a respeito dessa quinta grande afirmação seria o texto de 1 João, no capítulo 2, no versículo 20 e também no versículo de número 27. Eu vou dar essa ênfase aqui porque eu acho interessante, é um versículo ligado ao outro. Seria 1 João, no capítulo 2, verso 20, vai dizer o seguinte: e vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Então, no versículo de número 27, vai falar o seguinte: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, nós observamos que o Espírito Santo, ele nos ensina, ele nos põe no caminho. Nós não temos necessidade de sermos ensinados por outros homens quanto à salvação que nós já recebemos. Nós temos sim necessidade de ensino, por isso nós estamos na EBD. Mas o Espírito Santo, ele nos ensina aquilo que é concernente à salvação, e nós somos instruídos por ele e somos consolados por ele. Somente um último versículo para encerrar esse ponto e já encerrar a EBD de hoje. Seria o texto clássico de Filipenses, no capítulo 1, no versículo de número meia dúzia, onde diz assim a palavra de Deus: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Que então possamos ter em mente que nenhuma das ovelhas do bom pastor será perdida. Se todos nós nos desviarmos, o Espírito Santo e o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é chamado de o bom caçador, o grande Salvador, o grande caçador que vai atrás das suas ovelhas e as resgata e as leva de volta para o aprisco, ele virá a nós, ele haverá de nos disciplinar. O que um pastor faz com uma ovelha que se desvia? Ele vai até essa ovelha e ele quebra a sua pata. E essa ovelha, ela permanece no aprisco depois de ser trazida pelo bom pastor. E todos nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos nós sabemos que não podemos perder a salvação. Por quê? Porque é Deus, é o próprio Cristo que conquistou para nós. Deus que morreu por nós e nos concedeu as belas palavras de vida. E podemos dizer hoje que já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Me lembro, somente para encerrar, de uma parábola que o Spurgeon mencionou, uma história que, de certa forma, ilustraria a doutrina de muitos arminianos, remonstrantes, melhor dizendo, onde nos céus haveriam coroas com teias de aranha,
mas nós podemos ter certeza que todos aqueles que receberão um lugar nos céus, todos estes que foram planejados, que foram amados, que foram conhecidos por Deus, todos estes haverão de receber da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, bem-vindos. Vocês foram amados, vocês foram conhecidos antes da fundação dos tempos. E também a palavra de Deus diz que aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será acreditada por justiça. Que possamos então meditar nessas coisas. E eu tenho outros pontos aqui que eu anotei. Se algum irmão, porventura, quiser, eu posso enviar no privado sem nenhum problema. Peço desculpas pela demora na aula. Passou um pouco do ponto. Vamos orar então? Eu gostaria de convidar a irmã Leu, por favor, para que possa fazer uma oração pelo nosso encerramento. Pelo estudo, Senhor, da tua palavra, Pai. Que esse estudo possa ficar nos nossos corações, em nossas mentes, que possamos praticar, Senhor, no dia a dia. Obrigada por tudo, obrigada por esse dia, obrigada por todos aqui que estão presentes, obrigada por sua família. Que nós possamos, ó Pai, estar sempre atentos, Senhor, vigiando e orando sem cessar, Senhor, com a esperança de que no dia o Senhor vai voltar a nos resgatar. Eu te peço, te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém.